Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Claudine Dúlios e eu sou acadêmica do curso de nutrição. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a alimentação para hipertensão. Bom, então, a hipertensão é uma doença crônica não transmissível e ela está envolvida com múltiplos aspectos para tu desenvolver ela, assim como o Guilherme falou na aula passada. Então, quando você tem hipertensão, quando você tem a pressão alta, o risco de você desenvolver outras doenças é muito maior. Então, por isso que a gente precisa controlar essa doença. Bom, então, primeiramente, como evitar ter pressão alta? É praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável com baixo consumo de sal e baixo consumo de gordura saturada, então, que é aquela gordura que é dura em temperatura ambiente, então é a banha de porco, são os alimentos de origem animal, como as carnes, a manteiga. Aumentar também o consumo de frutas, vegetais, verduras, legumes, também é muito importante para evitar o desenvolvimento da pressão alta, assim como evitar o consumo de álcool, evitar fumar e é ideal que se mantenha o peso adequado. Quando você já tem hipertensão, então, alguns alimentos devem ser evitados ou devem ter a quantidade de ingestão reduzida, que são os alimentos que são muito salgados pela grande quantidade de sal nesses alimentos. Os alimentos em conserva, como conserva de ovo, pepino, milho, ervilha. Evitar alimentos embutidos como a mortandela, o salame, o bacon, o presunto, a salsicha, a linguiça. Evitar também os temperos prontos, como o sazon, o caldo Knorr, o caldo Maggi. E também os molhos prontos, como o molho inglês, o molho shoyu, o ketchup, a mostarda. O extrato de tomate também tem bastante sal na sua composição. E os demais alimentos industrializados, né? Como salgadinho, bolacha. E como a gente então sabe quanto de sódio tem num alimento industrializado? Atrás do alimento tem o rótulo, que é esse quadradinho que está aqui na imagem. Para que um alimento ele não tenha uma quantidade exagerada de sódio, ele tem que ter menos de 480 mg de sódio aqui nesse lugarzinho do sódio. Se ele tiver mais de 480 mg de sódio, já não é recomendado consumir, porque o ideal é que um paciente que tem pressão alta consuma só 2.000 mg de sódio. Então, por isso que é bom você preferir alimentos que tenham menos sódio. Ou evitar de comprar. Bom, além disso, a gente pode olhar também na lista de ingredientes se o alimento ele tem sódio, se ele tem sal ou não. E às vezes esse sal ele está disfarçado de outros nomes, eles não colocam sal lá na lista de ingredientes, eles colocam cloreto de sódio, glutamato monossódico, que são nomes que a gente não conhece normalmente, mas que se for traduzir para o nosso palavrear popular, é o sal, né? Bom, e como então a gente faz para reduzir esse sal? Porque os médicos eles falam que quando se tem pressão alta tem que reduzir o consumo de sal. E como se faz então? A gente pode substituir esses temperos prontos como o sazon, o caldo de galinha, por temperos naturais, como a salsinha, a cebolinha, o alho, o manjericão, o orégano, o alecrim, o limão. Fazer um sal de ervas, então, que é misturar todos esses temperos naturais, só que secos, junto com o sal. Então, você tem uma porção de sal para 4 porções de tempero, por exemplo. A quantidade de sal que você utiliza na sua alimentação vai ser muito menor. Além disso, deve-se retirar o saleiro de cima da mesa, quem tem esse hábito, e evitar salgar o alimento depois que ele já está pronto. E quanto à quantidade de sal ideal, então? A quantidade de sal ideal são 2 tampinhas de caneta cheia ou então uma colher de chá rasa de sal. Isso para o dia inteiro. Então, se você for salgar sua comida e vai comer na janta, o ideal seria uma colher de chá rasa de sal. E além disso, tomar cuidado com os demais alimentos que são consumidos então nos lanches, evitando os industrializados principalmente. E aí, será que o sal rosa ele é melhor que o sal branco? Há um tempo atrás tinha esse questionamento, né? Saiu várias notícias, então, falando dos benefícios do sal rosa e tudo mais, mas só que a quantidade de sódio que ele tem é a mesma que o sal branco. Tem a mesma quantidade de sódio, que é o princípio ativo deles,
não justifica você trocar o sal branco pelo sal rosa, dizendo que ele é mais saudável. Bom, alguns alimentos, então, que são recomendados para quem tem pressão alta são os laticínios, mas principalmente os que são desnatados. Então, não é o leite da caixinha vermelha, e sim o leite da caixinha verde ou da caixinha azul, assim como também o iogurte desnatado, porque esses alimentos eles tendem a ajudar a diminuir a pressão. Além disso, tem uma literatura bem forte que diz quanto ao consumo de alimentos ricos em potássio. Então, seria o damasco, o melão, o abacate, as folhas verdes, peixes, feijão, laranja, ervilha, ameixa, espinafre, tomate e uva passa, que são alimentos ricos em potássio e que eles também ajudam a reduzir a pressão. Como a pressão alta ela vai influenciar no desenvolvimento de outras doenças, é recomendado, então, ter uma alimentação com baixo teor de gordura saturada por conta de evitar que se desenvolva, por exemplo, uma aterosclerose, que é aquele entupimento das veias por uma bola de gordura. Então, os alimentos que têm gordura saturada, eles normalmente são de origem animal. Então, é a gordura do porco, são as carnes gordas, a manteiga, o leite. Esses alimentos, eles têm gordura saturada e, por isso, eles devem ter a sua ingestão reduzida. Então, quando você vai consumir carnes, preferir os cortes que são mais magros e que têm menos gordura na sua composição, como filé mignon, colchão duro ou colchão mole, carne de patinha, alcatra, maminha ou músculo, que são as carnes de gado que têm menos teor de gordura, ou então preferir o frango ou o peixe, e lembrar de tirar a gordura aparente ou a pele do frango antes de preparar a carne. Além disso, então, ao invés de preferir a banha de porco, é melhor optar por o azeite de oliva, ou então os óleos vegetais, como óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja. Evitar os alimentos fritos, então, batatinha frita, e preferir os alimentos assados. Além disso, evitar o uso de margarina, pela alta quantidade de gordura trans, que é aquela gordura que faz muito mal para a saúde, e limitar o consumo de manteiga pela alta quantidade de gordura saturada. Além disso, é bom a gente evitar os alimentos fritos e também os salgadinhos, as bolachas, esses alimentos industrializados que têm uma grande quantidade de sal na sua composição. Bom, e como a gente monta um prato bonito, um prato saudável? A gente precisa variar os vegetais, os legumes que a gente consome, e variando as cores, uma vez vermelho, uma vez laranjado, outra vez verde escuro, para que a gente consiga consumir todos os nutrientes e ganhar esses nutrientes através da alimentação. Por isso que é muito bom a gente sempre variar. Além disso, nosso prato, então, ele tem que ser dividido entre um pouco de fruta, um pouco de vegetais, um pouco de carne e um pouco de grãos. Aqui, como está nessa imagem, a parte vermelha, então, é a parte de frutas, essa parte verdinha é a quantidade de vegetais, essa parte roxa é a quantidade de proteína, e aqui essa parte alaranjada são os grãos, então, que é o feijão, por exemplo. Outra coisa que a gente tem que se atentar é a prática de atividade física, então é a musculação, tem pilates, corrida, que é indicado praticar, então, 150 minutos de atividade física por semana, que seriam 30 minutos de atividade por dia. Além disso, é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tanto a cerveja, a cachaça, a caipirinha. Por conterem álcool, elas contribuem, então, com o aumento da pressão. Então, se você reduzir o consumo de bebida alcoólica, a sua pressão ela tende a diminuir. O mesmo ocorre também com o cigarro, então, que é bom a gente cessar o tabagismo. Então, quem fuma, se reduzir a quantidade de cigarros que fuma por dia, ou até mesmo cortar de vez, a pressão também tende a baixar. Além disso, também, a gente precisa sempre se atentar ao peso. Bom, além dos aspectos alimentares, então, consumir mais vegetais, mais verduras, mais frutas, reduzir a quantidade de carne gorda,
incluir laticínios desnatados, evitar o consumo de bebida alcoólica e também o fumo, né, a utilização de cigarros. É importante a gente ter o peso adequado. Aqui nessa imagem, então, tem 2 idosos caminhando, eles estão, como dá para se perceber, eles estão acima do peso, e estar acima do peso é um fator de risco para desenvolver outras doenças. Então, a gente consegue calcular o nosso IMC para ver se o nosso peso está adequado ou não, através do nosso peso e a nossa altura. A gente pega o nosso peso e divide pela nossa altura ao quadrado. E daí a gente olha nessa tabelinha se o nosso peso está adequado ou não. Para idosos, a classificação é diferente para adultos, então por isso que é essa tabelinha aqui. Na aula que a gente vai fazer online, dá pra gente pegar e calcular o IMC de vocês e ver como é que tá. E além disso, então, nas diretrizes elas têm uma recomendação padrão de alimentos, que é a dieta DASH, que é uma dieta para prevenção e tratamento da hipertensão. Então, nessa dieta, então, diz que a recomendação diária de frutas é de 4 a 5 porções de frutas, 4 a 5 porções de vegetais, 2 a 3 porções de laticínios, então, que é leite e derivados, 7 a 8 porções de grãos e derivados, então, que entra o arroz integral, macarrão integral, os cereais, no geral. Além disso, 2 ou menos porções de carnes magras, por conta delas possuírem menos gordura, e de 4 a 5 porções de nozes, sementes e leguminosas por semana. Então, que seria o amendoim, o feijão, a lentilha. Então, o indicado seria de 4 a 5 porções por semana. Mas só que essa dieta é uma dieta padrão, então cada pessoa ela precisa de uma certa quantidade de nutrientes e certa quantidade de energia para manter as suas funções, né? Seu pulmão funcionando, seu coração batendo. Então, por isso que essa aqui é uma recomendação geral de como ter uma alimentação saudável. Tá bom? Mas normalmente quando você quer uma dieta mais individualizada e mais certinha, é bom procurar um profissional nutricionista. Bom, então eu vou reforçar o que eu passei aqui em aula, que para quem tem hipertensão é bom a gente reduzir os alimentos que têm muito sódio, então que são todos os alimentos industrializados, os alimentos salgados, as conservas, os molhos, os temperos prontos. Também evitar o saleiro em cima da mesa, evitar salgar demais a carne, utilizar 2 tampinhas de caneta para salgar todos os alimentos no seu dia. É bom incluir os alimentos que têm uma alta fonte de potássio. É bom utilizar os leites e seus derivados na forma desnatado e não no integral. Além disso, é bom a gente evitar as gorduras saturadas, então, que são as gorduras de origem animal, a banha do porco, as carnes gordas, retirar a pele e a gordura aparente antes de cozinhar. Praticar atividade física, evitar consumir bebidas alcoólicas e evitar fumar, assim como manter o peso adequado. Se você está acima do peso, é bom tentar achar alguma alternativa para ir reduzindo esse peso aos poucos para melhorar a sua pressão arterial, tá bom? Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, a gente esclarece na aula, tá bom? Um beijo e até!